Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa, e vamos iniciar agora os estudos de matemática e raciocínio lógico para o concurso da Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo. Nesta aula vamos estudar interpretação matemática de situações-problema contextualizadas, envolvendo operações com números racionais como adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação nas suas representações fracionária ou decimal. Em concursos públicos, especialmente em provas de matemática para cargos de nível médio, a banca costuma apresentar problemas contextualizados, ou seja, situações do cotidiano que precisam ser interpretadas para depois serem resolvidas por meio de operações matemáticas. O primeiro passo para resolver esse tipo de questão é entender bem o enunciado. Muitos candidatos erram não por falta de conhecimento matemático, mas por interpretar a situação de forma incorreta. Números racionais são todos aqueles que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, na forma de uma divisão entre dois números inteiros, sendo o denominador diferente de zero. Exemplos de números racionais são frações como 1/2, 3/4 ou 7/10, e também números decimais como 0,5, 2,75 ou menos 1,2. Nas situações problema, os números racionais podem aparecer tanto em forma fracionária quanto em forma decimal. O candidato precisa saber trabalhar com essas duas representações e, quando necessário, transformá-las de uma forma para outra. Vamos começar pela adição. A adição é utilizada quando precisamos juntar quantidades. Em um problema contextualizado, normalmente aparecem palavras como somar, juntar, acrescentar, aumentar ou totalizar. Por exemplo, imagine que um agente possui 3,5 km de patrulhamento em uma região e depois percorre mais 2,7 km. Para descobrir a distância total percorrida, devemos somar esses valores. No caso de números decimais, a soma deve ser feita alinhando as casas decimais. Já quando trabalhamos com frações, é necessário que elas tenham o mesmo denominador. Se não tiverem, precisamos encontrar um denominador comum para realizar a soma corretamente. Agora vamos falar da subtração. A subtração é usada quando precisamos calcular uma diferença ou retirar uma quantidade. Em problemas matemáticos, geralmente aparecem palavras como retirar, diminuir, restar ou diferença. Por exemplo, imagine que um guarda iniciou seu turno com 10 horas de trabalho previstas, mas já cumpriu 6,5 horas. Para saber quanto tempo ainda falta, fazemos uma subtração entre o total e o tempo já trabalhado. Assim como na adição, na subtração de números decimais, é importante alinhar as casas decimais. No caso das frações, novamente é necessário que os denominadores sejam iguais antes de realizar a operação. Agora vamos estudar a multiplicação. A multiplicação aparece em situações em que precisamos repetir uma mesma quantidade várias vezes ou calcular um valor proporcional. Nos problemas de prova, costumam aparecer expressões como vezes, cada, ou total por unidade. Por exemplo, se cada equipe da guarda cobre 2,5 km de área e existem 4 equipes atuando na mesma região, para saber a área total coberta multiplicamos 2,5 por 4. Na multiplicação de frações, multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Já na multiplicação de números decimais, fazemos a multiplicação normalmente e depois ajustamos as casas decimais no resultado final. Agora vamos falar da divisão. A divisão aparece quando precisamos repartir uma quantidade em partes iguais ou descobrir quantas vezes uma quantidade cabe dentro de outra. Palavras comuns em problemas que indicam divisão são repartir, dividir, distribuir ou cada. Por exemplo, imagine que uma equipe possui 12 litros de combustível para dividir igualmente entre 3 viaturas. Para saber quanto cada viatura receberá, dividimos 12 por 3. Na divisão com números decimais, às vezes é necessário transformar os números para facilitar o cálculo, multiplicando ambos por 10 ou 100 para eliminar as casas decimais. Outro conteúdo que aparece em problemas matemáticos é a potenciação. A potenciação representa uma multiplicação repetida de um mesmo número. Por exemplo,
2 elevado ao quadrado significa 2 vezes 2. 3 elevado ao cubo significa 3 vezes 3 vezes 3. A potenciação aparece em diversos tipos de cálculos matemáticos e também pode surgir em problemas que envolvem crescimento ou repetição de valores. Agora vamos estudar a radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. A raiz quadrada de um número é aquele valor que, multiplicado por ele mesmo, resulta no número original. Por exemplo, a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Em problemas de matemática, a radiciação pode aparecer em cálculos relacionados a medidas, áreas ou outras situações que exigem encontrar o valor original antes da potenciação. Em provas de concursos públicos, a interpretação do problema é fundamental. O candidato precisa identificar qual operação matemática utilizar em cada situação. Muitas vezes a questão mistura mais de uma operação, exigindo atenção na ordem dos cálculos. Por isso, uma estratégia importante é ler o problema com calma, identificar as informações principais, definir qual operação deve ser feita e somente depois realizar o cálculo. Dominar operações com números racionais em forma fracionária ou decimal é essencial para resolver problemas matemáticos com segurança. Esse tipo de conteúdo aparece com frequência em provas de concursos públicos, especialmente em cargos administrativos e na área de segurança pública, como no concurso da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Quanto mais você treinar interpretação e cálculo, mais facilidade terá para resolver esse tipo de questão na prova. Agora vamos estudar resolução de problemas envolvendo mais de uma operação, além de conteúdos muito cobrados em concursos públicos: mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, porcentagem, razão e proporção. Nas provas de matemática, é muito comum aparecer em situações problema que exigem mais de uma operação matemática para chegar à resposta correta. Nesses casos, o candidato precisa interpretar o problema com atenção e organizar os cálculos passo a passo. Primeiro é importante identificar quais informações o problema fornece e o que está sendo pedido. Muitas vezes será necessário realizar 2 ou 3 operações diferentes, como somar valores, depois dividir ou multiplicar para encontrar o resultado final. Outro ponto importante é respeitar a ordem das operações matemáticas. Primeiro resolvemos potenciações e radiciações, depois multiplicações e divisões, e por último adições e subtrações, sempre da esquerda para a direita. Agora vamos falar sobre o mínimo múltiplo comum, conhecido como MMC. O mínimo múltiplo comum é o menor número que é múltiplo de 2 ou mais números ao mesmo tempo. Em outras palavras, é o menor valor que pode ser dividido por todos eles sem deixar resto. Esse conteúdo aparece muito em problemas que envolvem eventos que se repetem em intervalos de tempo diferentes. Por exemplo, imagine que 2 equipes de patrulhamento fazem rondas em determinados horários. Uma equipe passa por um ponto a cada 6 horas e outra passa a cada 8 horas. Para descobrir depois de quantas horas elas passarão novamente juntas pelo mesmo ponto, precisamos calcular o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8. Uma forma comum de calcular o MMC é utilizando a decomposição em fatores primos. Nesse método, dividimos os números pelos menores números primos possíveis até chegar ao resultado final. Agora vamos estudar o máximo divisor comum, conhecido como MDC. O máximo divisor comum é o maior número que divide 2 ou mais números ao mesmo tempo, sem deixar resto. Esse conceito é muito usado em problemas que envolvem divisão em partes iguais. Por exemplo, imagine que temos 24 cones de sinalização e 36 fitas de isolamento e queremos montar kits iguais com a maior quantidade possível de itens em cada kit, sem sobrar material. Para resolver esse tipo de problema, calculamos o máximo divisor comum entre os números envolvidos. Assim como no MMC, também podemos encontrar o MDC por meio da decomposição em fatores primos, identificando os fatores que os números têm em comum. Agora vamos falar sobre porcentagem, um dos conteúdos mais cobrados em matemática de concursos. Porcentagem representa uma razão cujo denominador é 100. Quando dizemos que algo corresponde a 20%, estamos dizendo que representa 20 partes de um total de 100 partes.
P% igual contra barra frac PU 100. Nas provas, a porcentagem aparece em diversas situações, como cálculos de aumento, desconto, comparação de valores ou distribuição de quantidades. Por exemplo, imagine que um equipamento custa R$ 1.000 e recebe um desconto de 10%. Para calcular esse desconto, multiplicamos o valor por 10 dividido por 100. Outro exemplo comum é quando precisamos descobrir quanto representa uma porcentagem de determinada quantidade. Por exemplo, 20% de 200 é igual a 40. Agora vamos estudar razão. A razão é a comparação entre duas grandezas por meio de uma divisão. Por exemplo, se em uma equipe existem 10 guardas para 5 viaturas, podemos dizer que a razão entre guardas e viaturas é de 10 para 5. A razão permite comparar quantidades e entender como elas se relacionam entre si. Nas provas, pode aparecer em situações envolvendo comparação de valores, distâncias, quantidades ou tempo. Por fim, vamos falar sobre proporção. A proporção ocorre quando duas razões são equivalentes. Em outras palavras, quando duas frações representam a mesma relação entre grandezas. Um exemplo simples é quando dizemos que 2 está para 4 assim como 3 está para 6. Isso significa que as duas razões representam a mesma proporção. A proporção é muito utilizada para resolver problemas envolvendo regra de 3, que é um método muito comum em matemática para encontrar valores desconhecidos quando há uma relação proporcional entre grandezas. Em provas de concursos públicos, especialmente em cargos como da Guarda Civil Metropolitana, esses conteúdos aparecem frequentemente em problemas contextualizados. O candidato precisa interpretar corretamente a situação apresentada, identificar quais conceitos matemáticos utilizar e realizar os cálculos com atenção. Agora vamos estudar regra de 3 simples e composta, equações do primeiro e do segundo grau e sistema de equações do primeiro grau, conteúdos muito cobrados em provas de concursos públicos. Vamos começar pela regra de 3 simples. A regra de 3 é um método utilizado para resolver problemas que envolvem duas grandezas proporcionais. Esse tipo de questão aparece com muita frequência em concursos porque envolve situações práticas do dia a dia, como tempo, quantidade, distância, produção ou consumo. A regra de 3 simples pode ser direta ou inversa. Na regra de 3 simples direta, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Por exemplo, se mais guardas estão trabalhando em uma operação, maior será a área coberta pelo patrulhamento. Da mesma forma, se uma equipe produz determinada quantidade de trabalho em certo tempo, aumentando a quantidade produzida também aumenta o tempo necessário. Já na regra de 3 simples inversa ocorre o contrário. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Um exemplo clássico é o tempo de realização de um trabalho. Se mais pessoas participam da atividade, menor será o tempo necessário para concluí-la. Em provas de concurso, o candidato precisa identificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais antes de montar o cálculo. Agora vamos estudar a regra de 3 composta. Esse tipo de regra de 3 aparece quando o problema envolve 3 ou mais grandezas ao mesmo tempo. Nesse caso, é necessário analisar a relação entre cada grandeza e verificar se elas são diretas ou inversas em relação àquilo que se deseja calcular. Problemas de regra de 3 composta costumam envolver situações como número de trabalhadores, tempo de execução de uma tarefa, quantidade produzida ou distância percorrida. A estratégia mais importante é organizar os dados do problema, comparar as grandezas e montar corretamente a proporção para encontrar o valor desconhecido. Agora vamos falar sobre equações do primeiro grau. Uma equação é uma igualdade matemática que possui um valor desconhecido chamado de incógnita. Resolver uma equação significa encontrar o valor dessa incógnita que torna a igualdade verdadeira. Nas equações do primeiro grau, a incógnita aparece elevada ao grau 1. Essas equações geralmente possuem a forma de uma expressão com a variável acompanhada de números e operações. Para resolver uma equação do primeiro grau, o objetivo é isolar a incógnita em um dos lados da igualdade. Para isso, utilizamos operações inversas. Se um número está somando,
passamos para o outro lado, subtraindo. Se está multiplicando, passamos dividindo. O processo continua até que a incógnita fique sozinha, permitindo descobrir seu valor. Agora vamos estudar as equações do segundo grau. Diferente das equações do primeiro grau, nas equações do segundo grau a incógnita aparece elevada ao quadrado. Esse tipo de equação possui três termos principais: o termo quadrático, o termo linear e o termo independente. Para resolver equações do segundo grau, geralmente utilizamos a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara. Essa fórmula permite encontrar as possíveis soluções da equação. Dentro desse processo aparece um elemento chamado discriminante, representado pela letra delta. O discriminante indica quantas soluções reais a equação possui. Quando o valor é positivo, a equação possui duas soluções reais diferentes. Quando é igual a zero, existe apenas uma solução real. Quando o valor é negativo, a equação não possui solução real dentro do conjunto dos números reais. Agora vamos estudar o sistema de equações do primeiro grau. Um sistema de equações ocorre quando temos duas ou mais equações que precisam ser resolvidas ao mesmo tempo. Nessas situações, geralmente aparecem duas incógnitas, e o objetivo é descobrir os valores que satisfazem todas as equações simultaneamente. Para resolver um sistema de equações do primeiro grau, existem alguns métodos principais. Um deles é o método da substituição. Nesse método, isolamos uma das incógnitas em uma das equações e substituímos esse valor na outra equação. Outro método bastante utilizado é o método da adição ou eliminação. Nesse método manipulamos as equações de forma que uma das variáveis seja eliminada quando somamos ou subtraímos as equações. Assim conseguimos encontrar primeiro o valor de uma incógnita e depois calcular o valor da outra. Em provas de concursos públicos, sistemas de equações aparecem frequentemente em problemas envolvendo valores, quantidades, distribuição de objetos, distâncias ou relações entre duas grandezas diferentes. Agora vamos estudar grandezas e medidas, um conteúdo muito presente em provas de concursos públicos. Vamos entender os conceitos de quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa, além das aplicações práticas dessas medidas no cotidiano urbano. Grandezas são tudo aquilo que pode ser medido ou quantificado. Quando medimos alguma coisa, estamos comparando essa grandeza com uma unidade de medida padrão. As grandezas fazem parte do nosso dia a dia e aparecem constantemente em situações práticas, como medir distâncias, calcular tempo, verificar peso ou determinar volumes. A primeira grandeza que vamos estudar é a quantidade. A quantidade está relacionada ao número de elementos ou objetos existentes em determinado conjunto. Em matemática, utilizamos números para representar quantidades. Por exemplo, a quantidade de viaturas em uma base da guarda, o número de agentes em serviço ou a quantidade de ocorrências registradas em determinado período. Outra grandeza muito importante é o tempo. O tempo é utilizado para medir a duração de eventos. No cotidiano utilizamos unidades como segundos, minutos, horas, dias, meses e anos. Em provas de concurso, é comum aparecerem problemas envolvendo conversão de unidades de tempo, como transformar horas em minutos ou minutos em segundos. Por exemplo, uma hora possui 60 minutos e cada minuto possui 60 segundos. Assim, quando um problema apresenta uma situação envolvendo diferentes unidades de tempo, é necessário realizar a conversão correta para conseguir resolver a questão. Agora vamos falar sobre comprimento. O comprimento é a grandeza utilizada para medir distâncias ou tamanhos. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade principal de comprimento é o metro. A partir do metro, temos outras unidades que representam múltiplos ou submúltiplos. Por exemplo, o quilômetro é utilizado para medir grandes distâncias, como o percurso entre bairros ou cidades. Já o centímetro e o milímetro são usados para medidas menores. No cotidiano urbano, o comprimento pode aparecer em diversas situações, como medir a extensão de uma rua, a distância percorrida por uma viatura ou o tamanho de uma área de patrulhamento. Agora vamos estudar a superfície, que também pode ser chamada de área.
A superfície representa o espaço ocupado por uma determinada região ou figura. A unidade padrão de medida de área é um metro quadrado. O metro quadrado é muito utilizado para medir terrenos, áreas de construções, praças, parques ou qualquer espaço urbano. Em matemática, a área também pode aparecer em unidades maiores, como o quilômetro quadrado, ou menores, como o centímetro quadrado. No contexto urbano, o cálculo de área pode estar relacionado ao planejamento de espaços públicos, dimensionamento de locais ou análise de regiões de atuação de equipes de segurança. Agora vamos falar sobre capacidade. A capacidade é a grandeza utilizada para medir o volume de líquidos que um recipiente pode conter. A unidade mais utilizada é o litro. Também existem outras unidades relacionadas, como o mililitro, que representa uma quantidade menor, e o quilolitro, que representa uma quantidade maior. No cotidiano, a capacidade aparece em situações como o armazenamento de água, combustível ou outros líquidos. Em contextos urbanos e operacionais, por exemplo, podemos medir a quantidade de combustível em um veículo, o volume de água em reservatórios ou a capacidade de recipientes utilizados em diferentes atividades. Agora vamos estudar a massa. A massa representa a quantidade de matéria que um objeto possui. A unidade padrão de massa é o quilograma. Outras unidades muito utilizadas são o grama e a tonelada. No cotidiano urbano, a massa aparece em diversas situações, como no peso de equipamentos, cargas transportadas por veículos ou produtos comercializados. Em problemas matemáticos, também pode ser necessário converter unidades de massa, como transformar quilogramas em gramas ou toneladas em quilogramas. As grandezas e medidas são extremamente importantes porque permitem quantificar e organizar informações do mundo real. No ambiente urbano, essas medidas aparecem em diversas situações práticas, como cálculo de tempo de deslocamento, distância entre pontos da cidade, área de determinados locais, volume de materiais ou peso de equipamentos. Nas provas de concursos públicos, as questões sobre grandezas e medidas costumam envolver interpretação de situações do cotidiano, conversão de unidades ou aplicação das medidas em problemas matemáticos. Por isso, é fundamental entender bem as unidades utilizadas e saber realizar as transformações necessárias. Agora vamos estudar a relação entre grandezas representadas em tabelas ou gráficos, a leitura e análise de gráficos e tabelas com dados do cotidiano e também o conceito de média aritmética simples, conteúdos muito cobrados em provas de concursos públicos. Em muitas situações do dia a dia, os dados não aparecem apenas em forma de números isolados. Eles podem ser organizados em tabelas ou representados por meio de gráficos. Essas formas de representação facilitam a visualização das informações e ajudam a compreender melhor a relação entre diferentes grandezas. Uma grandeza é qualquer característica que pode ser medida ou quantificada, como tempo, distância, quantidade, temperatura ou número de ocorrências. Quando duas ou mais grandezas se relacionam, podemos organizar essas informações em tabelas ou gráficos para facilitar a análise. A tabela é uma forma de organizar dados em linhas e colunas. Cada linha geralmente representa uma observação ou um período específico, enquanto as colunas indicam as categorias ou variáveis que estão sendo analisadas. Nas provas de concurso, as tabelas podem apresentar dados como número de ocorrências registradas por dia, quantidade de atendimentos realizados em determinado período ou distribuição de equipes em diferentes regiões. Para interpretar uma tabela corretamente, o candidato precisa observar os títulos das colunas e das linhas, identificar quais informações estão sendo apresentadas e compreender o que cada número representa. Muitas questões pedem para identificar valores específicos, comparar dados ou calcular totais com base nas informações da tabela. Além das tabelas, também é muito comum a utilização de gráficos. Os gráficos são representações visuais dos dados que facilitam a interpretação das informações. Entre os tipos mais comuns estão os gráficos de barras, gráficos de linhas e gráficos de setores, também conhecidos como gráficos de pizza. O gráfico de barras é utilizado para comparar quantidades entre diferentes categorias. Cada barra representa um valor, e sua altura indica a quantidade correspondente.
Esse tipo de gráfico é muito usado para mostrar, por exemplo, o número de ocorrências registradas em diferentes bairros ou o total de atendimentos realizados em determinados períodos. O gráfico de linhas é utilizado principalmente para mostrar a evolução de um dado ao longo do tempo. Ele permite observar tendências, aumentos ou diminuições em determinados períodos. Já o gráfico de setores, ou gráfico de pizza, representa partes de um todo. Cada setor corresponde a uma porcentagem do total. Esse tipo de gráfico é comum quando queremos mostrar a distribuição de determinados dados, como a proporção de tipos de ocorrências ou a divisão de recursos em diferentes áreas. Em provas de concursos, o candidato deve saber interpretar corretamente esses gráficos. Muitas vezes a questão não exige cálculos complexos, mas sim a capacidade de compreender as informações representadas, identificar tendências ou comparações entre os dados. Agora vamos falar sobre tratamento da informação, especificamente sobre a média aritmética simples. A média aritmética é uma das formas mais utilizadas para representar um valor médio de um conjunto de dados. A média aritmética simples é calculada somando todos os valores de um conjunto e dividindo o resultado pela quantidade total de elementos. Por exemplo, imagine que o número de ocorrências atendidas por uma equipe durante 5 dias foi de 8, 10, 12, 6 e 14 ocorrências. Para calcular a média aritmética, somamos todos esses valores e depois dividimos pelo número total de dias. Esse tipo de cálculo é muito utilizado para analisar dados e identificar um valor médio representativo de determinada situação. Nas provas de concursos públicos, questões envolvendo média aritmética geralmente apresentam uma tabela ou uma sequência de números e pedem que o candidato calcule o valor médio ou interprete o significado desse resultado. A média aritmética também pode ser usada para analisar desempenho, produtividade, quantidade de atendimento ou qualquer outro conjunto de dados numéricos. Saber interpretar tabelas, analisar gráficos e calcular médias é uma habilidade muito importante para resolver questões de matemática em concursos públicos. Esses conteúdos aparecem com frequência porque estão diretamente relacionados à interpretação de informações do cotidiano. Agora vamos estudar noções de geometria, incluindo forma, ângulos, área, perímetro, volume, os teoremas de Pitágoras e de Tales, além de estimativas, aproximações numéricas e alguns fundamentos importantes de raciocínio lógico, como estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos e sequências. Vamos começar pelas noções de geometria. A geometria é o ramo da matemática que estuda as formas, as medidas e as propriedades das figuras no espaço e no plano. No cotidiano encontramos diversas formas geométricas, como quadrados, retângulos, triângulos, círculos e sólidos tridimensionais. As formas geométricas podem ser classificadas como figuras planas ou espaciais. As figuras planas possuem apenas 2 dimensões, como comprimento e largura. Já os sólidos geométricos possuem 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Outro conceito importante é o de ângulo. O ângulo é formado pelo encontro de 2 linhas que partem de um mesmo ponto. Os ângulos são medidos em graus. Existem diferentes tipos de ângulos. O ângulo reto mede 90 graus. O ângulo agudo é menor que 90 graus. O ângulo obtuso é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Agora vamos falar sobre perímetro. O perímetro representa a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Em outras palavras, é o contorno da figura. Por exemplo, para calcular o perímetro de um quadrado, somamos os 4 lados. Em problemas de matemática, o perímetro aparece em situações que envolvem cercar terrenos, delimitar áreas ou calcular o comprimento total de uma estrutura. Outro conceito importante é a área. A área representa a medida da superfície de uma figura plana. Ela indica o espaço ocupado dentro do contorno da figura. Cada forma geométrica possui uma fórmula específica para o cálculo da área, como no caso do quadrado, do retângulo ou do triângulo. Quando trabalhamos com sólidos geométricos, aparece o conceito de volume. O volume representa o espaço ocupado por um objeto tridimensional. Ele é utilizado para medir a capacidade de caixas,
reservatórios, prédios ou qualquer estrutura que possua 3 dimensões. Um dos teoremas mais conhecidos da geometria é o Teorema de Pitágoras. Esse teorema é aplicado em triângulos retângulos, que são aqueles que possuem um ângulo de 90 graus. O teorema afirma que o quadrado da hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Esse teorema é muito utilizado para calcular distâncias ou encontrar medidas desconhecidas em figuras geométricas. Outro teorema importante é o Teorema de Tales. Ele estabelece relações de proporcionalidade entre segmentos de retas quando essas retas são cortadas por linhas paralelas. Em termos simples, o Teorema de Tales mostra que certos segmentos formados por retas paralelas mantêm proporções equivalentes. Esse conceito aparece em problemas envolvendo escalas, proporcionalidade e divisão de segmentos. Agora vamos falar sobre estimativas e aproximações numéricas. Nem sempre é necessário encontrar um valor exato em um cálculo. Em muitas situações basta realizar uma aproximação para chegar a um resultado próximo do valor real. As estimativas são muito utilizadas quando trabalhamos com números grandes ou cálculos complexos. Por exemplo, podemos arredondar valores para facilitar uma conta ou para ter uma ideia aproximada do resultado. Agora vamos entrar no tema do raciocínio lógico. O raciocínio lógico é a capacidade de analisar informações, identificar relações entre ideias e chegar a conclusões corretas a partir de determinadas premissas. Um dos primeiros conceitos do raciocínio lógico são as estruturas lógicas. Uma estrutura lógica é formada por proposições, que são frases declarativas que podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas. A lógica de argumentação estuda como as informações são organizadas para formar um argumento. Um argumento geralmente é composto por premissas, que são as informações iniciais, e por uma conclusão, que é a ideia final obtida a partir dessas premissas. Em questões de concurso, o candidato precisa analisar se a conclusão realmente decorre das premissas apresentadas. Outro recurso utilizado no raciocínio lógico são os diagramas lógicos. Esses diagramas são representações visuais que ajudam a organizar informações e compreender relações entre conjuntos de elementos. Um exemplo comum são os diagramas que representam grupos de pessoas, objetos ou categorias e mostram como esses grupos podem se relacionar ou se intersectar. Por fim, vamos falar sobre sequências. As sequências são conjuntos de números ou elementos organizados de acordo com uma regra lógica. Em uma sequência numérica, cada termo segue um padrão específico, como somar um determinado valor, multiplicar por um número fixo ou alternar diferentes operações. Nas provas de concursos públicos, as questões de sequência geralmente pedem para identificar qual é a regra da sequência e descobrir qual será o próximo elemento. Todos esses conteúdos fazem parte do raciocínio lógico e da matemática básica exigida em concursos públicos. Dominar noções de geometria, compreender relações lógicas e saber identificar padrões em sequências são habilidades fundamentais para resolver muitas questões da prova da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Quanto mais você praticar esses conceitos, maior será a sua capacidade de analisar problemas e chegar às respostas corretas com rapidez e segurança. Agora vamos estudar raciocínio proporcional aplicado a contextos práticos, organização e comparação de dados numéricos e também a identificação de padrões numéricos e lógicos, conteúdos muito presentes em provas de concursos públicos. Vamos começar pelo raciocínio proporcional. O raciocínio proporcional está relacionado à capacidade de compreender como duas ou mais grandezas se relacionam entre si de forma proporcional. Em outras palavras, significa entender como uma quantidade varia quando outra também se modifica. Esse tipo de raciocínio aparece com muita frequência em situações do cotidiano. Por exemplo, quando analisamos relações entre distância e tempo, quantidade de pessoas e tempo de trabalho, ou ainda consumo de combustível em relação à distância percorrida. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, isso significa que quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Por exemplo, quanto maior a distância percorrida por um veículo, maior será o consumo de combustível. Já quando duas grandezas são inversamente proporcionais, ocorre o contrário. Quando uma grandeza aumenta,
A outra diminui. Um exemplo simples é o tempo necessário para realizar uma tarefa. Se mais pessoas trabalham em uma atividade, menor tende a ser o tempo necessário para concluí-la. Nas provas de concursos públicos, o raciocínio proporcional aparece em diversos tipos de problemas matemáticos. Muitas vezes o candidato precisa identificar a relação entre as grandezas para depois aplicar conceitos como regra de 3, porcentagem ou proporção. Agora vamos falar sobre organização de dados numéricos. Em diversas situações precisamos organizar números e informações para facilitar a análise e a compreensão dos dados. Essa organização pode ser feita por meio de listas, tabelas ou sequências ordenadas. Organizar dados significa colocá-los em uma estrutura que permita identificar padrões, comparar valores ou realizar cálculos com mais facilidade. Por exemplo, quando analisamos dados de ocorrências registradas em diferentes dias da semana, é importante organizar esses números para verificar qual dia teve mais registros ou qual apresentou menor número de atendimentos. A comparação de dados numéricos também é uma habilidade muito importante em provas de matemática e raciocínio lógico. Comparar dados significa analisar diferentes valores e identificar qual é maior, menor ou igual, além de verificar diferenças e variações entre eles. Em muitos casos, as questões pedem para identificar qual valor apresenta maior crescimento, qual apresenta maior redução ou qual representa maior quantidade dentro de um conjunto de dados. Agora vamos estudar a identificação de padrões numéricos e lógicos. Esse tipo de raciocínio é muito comum em provas de concursos porque avalia a capacidade do candidato de reconhecer regularidade e sequências. Um padrão numérico ocorre quando existe uma regra que determina como os números de uma sequência são formados. Por exemplo, uma sequência pode seguir uma regra de soma constante, em que cada número é obtido somando um valor fixo ao número anterior. Outro tipo comum de sequência ocorre quando cada número é obtido por multiplicação ou por uma combinação de operações matemáticas. Nas questões de concursos, muitas vezes é apresentada uma sequência de números e o candidato precisa identificar qual é a lógica utilizada para determinar os termos da sequência. Depois de identificar essa regra, é possível descobrir qual será o próximo número ou qual número está faltando na sequência. Além dos padrões numéricos, também existem padrões lógicos. Nesse caso, a sequência pode envolver símbolos, figuras, letras ou combinações de elementos que seguem determinada lógica de organização. O objetivo dessas questões é avaliar a capacidade de observação, análise e raciocínio do candidato. Em concursos públicos, especialmente em provas de raciocínio lógico, as questões que envolvem proporcionalidade, organização de dados e identificação de padrões exigem atenção e interpretação cuidadosa. Muitas vezes a resposta correta depende mais da análise da lógica apresentada do que de cálculos complexos. Dominar esses conteúdos ajuda o candidato a desenvolver pensamento analítico e rapidez na resolução de problemas, duas habilidades fundamentais para quem deseja obter um bom desempenho na prova da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Chegamos ao final de mais uma aula da nossa preparação para o concurso da Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo. Nesta etapa você estudou diversos conteúdos importantes de matemática e raciocínio lógico, incluindo proporcionalidade, organização e comparação de dados numéricos e identificação de padrões numéricos e lógicos. Esses temas são muito cobrados em provas de concursos públicos porque avaliam não apenas a capacidade de cálculo, mas principalmente a habilidade de interpretar informações, analisar situações e identificar relações lógicas entre dados. Por isso, é muito importante revisar o conteúdo, treinar exercícios e desenvolver cada vez mais o raciocínio lógico aplicado a problemas práticos. A matemática em concursos não se resume apenas a fórmulas, mas sim à capacidade de entender o problema apresentado e encontrar a estratégia correta para resolvê-lo. Quanto mais você pratica, mais facilidade terá para reconhecer padrões, organizar informações e chegar à resposta correta com rapidez e segurança. Agora vamos avançar para o próximo conteúdo da nossa preparação para a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. No próximo vídeo começaremos a estudar realidades municipais, uma disciplina muito importante que aborda aspectos históricos, sociais,
geográficos e administrativos do município de São Paulo, tema bastante presente nas provas desse concurso. Então continue acompanhando a nossa playlist completa aqui no canal Astra Educa e siga firme nos estudos. Vamos agora para o próximo vídeo com o conteúdo de realidades municipais.